Boa noite, Luiz Henrique. Me ouve bem? Sim, boa noite, Alan. Estou te ouvindo bem. Maravilha, meu amigo. Seja muito bem-vindo em nossa Live Zoom. Obrigado. Valeu. Maravilha, gratidão mútua. E aí, tá curtindo o som inicial aí? Tô, mas não tô reconhecendo. Mas escuta aí, hein? Então, este sonzinho de smooth jazz é já para inspirar-nos a já estimularmos em nossa maravilhosa roda de diálogo sobre a temática serviço social na era das tecnologias informacionais e comunicacionais, conhecida também como TICs. E hoje esta nossa roda de diálogo objetiva, mais do que palestrar, mais do que ensinar, talvez muito além disso, ou talvez até bastante diferente disso, uma roda de diálogo que também vai muito além de uma roda de conversa, ensejando um diálogo onde nós iremos interagir e aprender conjuntamente, porque é através do compartilhamento de saberes que algo assimilamos, introjetamos, interiorizamos, e daí algo se dá, alguma transformação de fato ocorre. Fora disso, são meras articulações teóricas, intelectivas, sem maiores condições, sem maiores possibilidade de concretude, de materialização deste saber. Portanto, se o saber não pode ser materializado, ele não passa de um conhecimento fútil, inútil, ou talvez até algo que nos atrapalhe, porque nos confunde, nos envaidece e uma série de outras coisas que não são positivadas em nossa vida. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Luiz Henrique, nessa roda de diálogo. Flávia Mota também está participando conosco. Seja muito bem-vinda, Flávia Mota. Flávia Mota, minha esposa, Luiz Henrique, também professora, também acadêmica em pedagogia, tem feito um trabalho maravilhoso em colégios particulares aqui na cidade de Cruzeiro e, mais recentemente, um trabalho maravilhoso em experiência de ensino à distância, não é, Flávia? Quer falar um pouquinho, Flávia? A Flávia está se habituando um pouco à tecnologia, conheceu recentemente as plataformas digitais, então está um grande desafio. Seja muito bem-vinda também, Flávia Mota. Luiz Henrique, gostaria de uma fala inicial, se apresentar melhor, considerar alguma coisa? Fique à vontade. Acho que não. Eu tenho mais aquelas dúvidas que eu mandei para você no WhatsApp mesmo. É o que eu gostaria de saber inicialmente. Mas, assim, para quem não me conhece, eu entrei agora, eu sou calouro, né, no polo aqui de Guaratinguetá, da Uninter, e estou fazendo serviço social. Estou aí finalizando as primeiras aulas lá eu ainda estou me ambientalizando. Então, são 6 aulas de uma matéria e 6 da outra. Estou quase terminando a segunda já. E aí eu estou interessado já em fazer um curso de extensão ou assistir alguma palestra assim que agregue, além do conhecimento, as horas para as atividades extras, né? Aí montando esse portfólio, o currículo já. Maravilha, Luiz Henrique. Muito obrigado pela sua apresentação, pelas suas considerações iniciais, tá?
Esta nossa roda de diálogo sobre essa temática, serviço social na era da tecnologia informacional e comunicacional, é uma roda de diálogo que, embora a princípio aparente que nós não estejamos aprofundando muito no serviço social, na verdade é o que exatamente está acontecendo, tá? Porque assim, quando nós fazemos um levantamento, uma análise sócio-histórica do serviço social, nós vamos nos deparar com um serviço social que age muito diretamente com outro indivíduo ou com um grupo de indivíduos diretamente, diria até presencialmente falando. No entanto, na era de tantas tecnologias informacionais, e quando eu falo aqui tecnologia informacional, eu estou fazendo alusão a começar pelo nosso próprio curso. Antes nós estudávamos serviço social frequentando exclusivamente cadeiras de escolas, de faculdades. Hoje nós estamos estudando serviço social numa plataforma EAD. Então nós já começamos a perceber o quanto isso impacta no serviço social. E quando eu falo impacta, é numa dimensão que vai muito além do nosso consciente. Por exemplo, estes dias conversando com um colega assistente social, este colega me disse a seguinte frase: "Ô Alan, já que você está na iminência de um chamamento aqui na prefeitura do município, que eu também atuo, com muita alegria estou aqui aguardando-lhe e aguardo-lhe para a gente trabalhar junto, para a gente realizar muitas coisas juntos, e assim você poderá trabalhar no serviço social de modo prático." Né? Agradeci, mas fiquei a reflexionar sobre a noção do meu colega sobre eu poderia atuar de modo prático no serviço social, pressupondo, então, que ele estava dizendo que eu atuava no serviço social de modo teórico. E aqui uma coisa muito curiosa. Tá? Quando nós vamos estudar epistemologia, coisa que, via de regra, pouquíssimos acadêmicos se interessam na epistemologia, porque, via de regra, nas matrizes curriculares de vários cursos, nós temos a metodologia do trabalho acadêmico, a metodologia de pesquisa de trabalho. Quando a gente ouve o termo metodologia em disciplina, nós estamos falando em pré-escola ou introdução à epistemologia. E a epistemologia já é um conceito mais avançado sobre metodologia, sobre os pontos, os espaços, as estruturas que as metodologias iriam enveredar-se. Então, a epistemologia é algo que muitos colegas não estudam. Na verdade, quando a gente avança para a epistemologia, a gente aproxima também da filosofia, e aí vai ficando naturalmente mais complexo, por isso muitos não se aproximam, né? Mas estou a tratar disso porque em epistemologia, que é um conceito, que é uma disciplina que vai tratar de modo profundo acerca da ciência e da própria noção de ciência e de ciências, vamos começar a compreender, como alguns colegas dizem, já alguns epistemólogos e alguns dos quais comigo corroboram, que é impossível dissociarmos teoria de prática. Então, o que eu estou dizendo aqui? Né? Fiz toda esta elucidação mais ampla para dizer simplesmente: não existe assistente social que atua na teoria e não existe assistente social que atua na prática. Todos atuam numa teórica prática. Todo trabalho exige o intelectual, seja qual for o trabalho. Outro dia, como disse
um amigo doutor em educação, até mesmo o trabalhador, o gari, que trabalha no serviço de limpeza, ele usa o intelectual. Não existe ofício, não existe trabalho que seja possível de executar sem o uso da intelectualidade. O que naturalmente nós vamos nos deparar é com diferentes formas de articulações intelectuais, diferentes conhecimentos na articulação intelecto-cognitiva, enfim, mas todos têm um teórico prático. Aliás, é curioso a gente analisar isso, e, por exemplo, neste momento, nós estamos, no caso aqui, eu enquanto docente em serviço social. E se alguém disser-me, Alan, mas você não está atuando de modo prático, a reflexão que caberia a nós é a seguinte: eu teria de estar com uma enxada cavando o chão para dizer que o serviço social estaria sendo prático? Ou seja, muitas vezes eu não me dou conta que o espaço socioocupacional no âmbito da educação é uma área de atuação do assistente social. E aí é uma analogia muito simples. Eu poderia dizer que o professor não tem trabalho prático. Nenhum professor tem trabalho prático. Porque ele vai articular fortemente com ideias. Embora ele vai manusear ali no ensino infantil algumas figuras, alguns objetos, vai criar alguns jogos, utilizar palitos de picolés, EVAs, e de modo prático, concreto, a predominância do professor consiste em planejamentos, expositivas, solicitações, elaboração de documentos, enfim. Tá? E por que eu estou aqui a tratar inicialmente desta análise sobre a teórica prática? Porque muitos de nós, quando começamos a estudar serviço social, supomos que é possível haver uma dissociação, uma separação de teoria e prática. E nós vamos observar que no curso de serviço social, muitos autores irão constantemente nos apontar a inexistência de uma teoria separada de uma prática. Até porque esta noção, esta ideia, também é embasada em sujeitos ou situações das quais, de modo arbitrário, distancia-se de algo preconizado em documentos legais, de algo preconizado em sistemas de legalidade. E aí alguém diz assim, não, mas lá a teoria é uma coisa, a prática é outra. O assistente social nunca é. Pelo menos não deve ser. Porque se ele é um sujeito que vai trabalhar com a garantia e com a efetivação dos direitos de seus usuários, se ele admite que a teoria é diferente da prática, ele está dizendo, eu sou conivente com a ilegalidade. Eu sou reafirmador da ilegalidade. Então, como que eu tenho ciência que uma teoria não está sendo praticada e permaneço inerte? Porque se eles eventualmente se deparassem com alguma teoria que eventualmente estivesse aparentando estar dissociada da prática, cabe a ele um posicionamento. É muito simples. Se ele é um sujeito que vai trabalhar com garantias e efetivação de direitos, cabe a ele posicionar-se com isso. Então, para ele, o direito e a prática sempre estarão imbricadas. E aí é onde a gente também começa a enveredar pelo desenvolvimento de noções, de conceitos e definições de ética moral. No caso do serviço social, a gente fala muito da ética, porque a ética, nós já temos um código de ética que vai tratar de uma série de temas que nós já temos que, de antemão, nos posicionar enquanto profissionais, mas para a especificidade de cada situação, a gente vai precisar compreender também um pouco do conceito moral, porque cabe ao assistente social também dissociar moral de moralismo. E aqui uma definição muito simples e breve
diferenciando moral de moralismo. Moral tem uma similaridade com a definição de ética, enquanto considerarmos moral como aquela noção, aquela ética de grupos que não transgride o. Então, nós podemos dizer que isso é moral. Uma ética que não transgride ética de outros grupos. Isso é moral. Mas o moralismo é exatamente aquela noção que transgride outra noção de moral de outros grupos, outra noção de ética de outros grupos. Eu não vou aprofundar muito, mas só para dizer que, no contexto ético, nós vamos também atuar com parâmetros e referenciais, mas sem moralismos, no sentido de que não cabe-nos dizer para os outros o que é certo. Porque para eu dizer que é certo, eu acabo dizendo que alguém estaria errado. E isso é um problema. Por que, para mim, na minha visão, é certo e na do outro não pode ser também certo? Aliás, como eu costumo dizer, em última análise, todos estão certos. Ninguém faz aquilo que julga que não deve fazer. Todos fazem julgando que aquilo é certo de se fazer, de agir assim, que é melhor assim, que deve ser assim. Agora, é claro que quando nós entramos no âmbito da legalidade, muitas vezes o que alguém está compreendendo como certo pode estar numa transgressividade legal. E é aí que cabe ao assistente social um posicionamento, e esse posicionamento, muitas vezes, é um mero esclarecimento, é um mero propósito de reflexão, né, para que ele não enverede pelos moralismos. É claro que a gente entraria em questão de, até mesmo em ações de denúncias, mas a ação de denúncia, eu costumo dizer que para o assistente social é algo não ideal. O assistente social, embora tenha o papel de, em algumas situações, sendo dever de denunciar, aliás, isso é dever de todo agente público, todo servidor no exercício de suas funções, né? Mas para o assistente social, que trabalha com articulações entre sujeitos, a denúncia ela não é cabida, porque, na verdade, exatamente por um embasamento ético, cabe primariamente a propositiva de dialogicidade. E a dialogicidade, sendo algo permanente, é como se o assistente social não conseguisse sair do espaço de dialogicidade, não conseguisse, porque ele não deve sair deste espaço, e com isso, então, ele passa a agir, a realizar tudo que ele precisa dentro deste espaço. Por isso que, via de regra, tá? Ele acaba não sendo necessário ele formalizar denúncias, não sendo necessário ele realizar denúncias, porque quando a gente vai observar na dinâmica do assistente social, você percebe que, de algum modo, os sujeitos sociais já possuem combinados. Então, se eles já possuem combinados, não tem por que o assistente social dizer que aquele combinado não deve se dar. Neste sentido, é mais ou menos aquele pressuposto de que acordo entre partes faz uma lei. Então, se existe uma comunidade articulando junto com os sujeitos e com atores que entende que tudo aquilo deve se dar assim, não vai ser o assistente social que vai entrar neste grupo e dizer para todo mundo que estão todos errados, que aquilo não deve se dar, né? Isso, em outras palavras, chama-se democracia, princípio de democracia. Bom, meu amigo Luiz Henrique, pode me interromper a qualquer momento, tá? Eu não estou divagando, mas o que eu estou, ao mesmo tempo, já te apontando, é que você vai começar a perceber que eu próprio tenho de analisar o que eu entendo que está diretamente relacionado com o serviço social. Porque eu anotei sua pergunta bastante categórica. Eu quero fazer algo que tenha a ver com o serviço social. E aí, se você pergunta isso para um epistemólogo, como eu sou ensaiador, ensaiante
a epistemólogo, a primeira questão que me vem é o que o Luiz Henrique está definindo como serviço social. Porque quando a gente vai estudar a profissão, a gente vai começar a observar, por exemplo, e nós já dialogamos algumas coisas sobre isso. Qual área de atuação me interessa? Saúde? Opa, então serviço social na área de saúde, há algumas especificidades de atuação, de estudos, de cursos. Não, eu sou um assistente social que tem interesse na área da educação. Então, nós estaríamos falando de um outro conjunto de temas, possibilidades de cursos, né? Eu demonstrei aqui, por exemplo, através de mim próprio, o assistente social da educação. Eu próprio, enquanto assistente social atuante no espaço ocupacional da educação, você observa que o meu papel é bastante dialogar. Então, a minha prática profissional é a proposta reflexiva. A minha prática profissional é a proposta provocativa, crítica, reflexiva, tanto para aqueles que são meus orientandos, meus colegas acadêmicos ou supervisionados, como alguns queiram, tanto para a minha atuação frente a conselhos de direitos, frente a movimentos sociais. Enquanto profissional de educação, eu serei aquele que estarei atuante principalmente com uma proposta de dialogicidade. Por isso que eu falei que, via de regra, nunca vai me caber a formalização de uma denúncia. Por quê? Porque eu sou aquele que estuda sobre a denúncia, falo sobre a denúncia, proponho reflexões naquilo que caberia ou não denúncia e a quem caberia ou não denúncias. Por que as denúncias surgem? Será que as denúncias não são um ponto de ação quando os sujeitos já perderam parâmetros neste espaço de dialogicidade? Será que a denúncia seria caminho assertivo para resoluções de conflitos dentro das comunidades? Imagine você, por exemplo, numa comunidade de uma metrópole, numa favela, e falando, por exemplo, em denúncias. Bom, parece que, deixa eu ver, a reunião não tem mais limite de tempo. Se cair, a gente começa de novo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Tranquilo. Maravilha. Então, imaginemos nós numa comunidade falando sobre denúncias. Espera aí, em que eu estou tendo como parâmetro para denunciar? O Código Penal? Né? O que eu estou buscando? Você percebe que, nesse sentido, a gente começa a perceber que o assistente social ele não é moralista, ele não é regrista e ele também não é estadista. Tá? Porque a gente tem que pensar, o assistente social ele é um assistente da sociedade. Depois, todo aquele aparato que existe nessa sociedade, inclusive o próprio Estado, é uma outra coisa que surge bem depois do assistente social. Porque ele, enquanto assistente social, vai começar a observar que antes do Estado existe o indivíduo. E que depois do indivíduo existe a família. E a família não é Estado. Se nós analisarmos os sujeitos nos primórdios, das comunidades dos primórdios, não tinha Estado. O Estado começa a existir quando a gente começa, e pensando agora em Brasil, né? O Estado brasileiro começa a existir depois de 1500. Então, se eu fosse assistente social no ano de 1400, não dava para eu chegar numa tribo e falar com a comunidade sobre crimes, ou, né? Uma vez que eles praticavam canibalismo. Então, nós temos que ter essa dimensão que a lógica é a mesma o tempo todo. Porque nós perpassaremos por muitas tribos na atualidade, com hábitos dos mais diferenciados. É o que nós chamamos profissionalmente de multiculturalidade. Então, quando nós estamos em determinada comunidade, nós vamos deparar com uma multiculturalidade. Então, quando nós falamos em multiculturalidade, de certo modo, nós já estamos anulando crimes.
O que a gente tem que começar a atentar, e isso é muito importante, é para a violência, que é diferente de crime. Ou seja, o crime é uma prerrogativa estadista, inclusive daquilo que não está sendo recolhido em imposto. Mas a violência já é uma outra coisa. Se existe sujeito perpassando por experiências e situações de violência, aí o posicionamento, naturalmente, isso não é do assistente social, é de todo ser humano. Deve ser imediato, né? E algo deve ser realizado, uma intervenção deve ser imediatamente proposta, apresentada para o sujeito, sujeitos ou comunidades. Tá? Então, retomando um pouco sobre o que nós tomaríamos como algo específico para o serviço social para a gente fazer estes cursos, e eu disse que nós estávamos inicialmente a perguntar sobre nossa própria definição do serviço social. E o que eu começo aqui a apontar é uma questão de otimização de seus estudos. Até porque o tema da nossa roda de diálogo é serviço social na era da tecnologia informacional ou comunicacional. E nesta era há um bombardeio de desinformação por toda parte. Então vai ter grupo de assistentes sociais e curso de serviço social de tudo quanto é coisa que você imaginar. E aí o que nós temos que observar é o que é desinformação para mim. Por exemplo, eu, Alan Christian, assistente social Alan Christian. Para mim, sempre que eu ouço a palavra jurídico, serviço social na juridicidade, para mim é desinformação. Tá? O que eu estou dizendo é que não me interesso pelo espaço sócio-jurídico de trabalho do assistente social. Certo dia, uma colega assistente social do judiciário me disse: "Uau, por que você não vem para o judiciário? Você vai ser muito bom para você, tal, né? O salário é legal, tal, né?" Eu disse: "Olha, eu que já trabalhei no judiciário, não como assistente social, mas já trabalhei com assessoramento jurídico, não quero o ambiente judiciário, nem se eu tivesse inimigos, não queria para eles." Tá? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, para mim, particularmente, as experiências que eu já tive no espaço sociojurídico não me foram experiências positivas no sentido de perspectiva no serviço social. Ou seja, eu entendo que o judiciário não é um caminho para o Alan atuar como assistente social. Imagina eu numa roda de diálogo, né, entre meus colegas juristas, eventualmente alguns promotores e magistrados, e de repente eu dizer para eles que eu nunca conheci um tribunal de justiça. Eu nunca vi um tribunal de justiça no Estado brasileiro. Tá? Aliás, eu falaria até de outros países, mas eu não quero me atrever a falar muito, porque difere bastante. Mas no Brasil, os vários tribunais de justiça, os chamados tribunais de justiça que existem, eu apenas conheci tribunais de amenização de injustiças. Né? Quando a gente vai fazer, com base numa análise estrutural do sistema sócio-jurídico brasileiro, você observa o seguinte: o Estado tem deveres. E aí, de repente, ele está bastante distante dos seus deveres, mas ele é bastante coercitivo na cobrança do dever da sociedade. E aí, de repente, você tem tribunais, por exemplo, tá? Tribunal de Justiça do Trabalho, num país de milhões de desempregados. E aí, de repente, ele está cortando a cabeça de um monte de empregador aí. Aí você pensa, peraí, mas o empregador não é alguém sem emprego? Por isso ele é empregador e empreendedor? Estou falando
alguém, porque no Brasil 80% são microempreendedores, microempresários e pequenos empresários. Estamos falando diferente de alguns outros países. Tá? Então, aqui, o grupo majoritário é um grupo autônomo, né? É um grupo empreendedor. E, de repente, você tem essas pessoas lotadas nos tribunais de justiça do trabalho. Aí você se pergunta, peraí, eu não estou entendendo. Né? Você tem uma instituição estadista buscando resguardar o direito de um sujeito, mas, ao mesmo tempo, está transgredindo o direito de um outro sujeito. Né? E, de repente, você se dá conta que o próprio Estado, que não gera esse emprego e tem o dever de gerar o trabalho, inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o trabalho é uma prerrogativa, é direito do ser humano, né? De repente, você tem uma sociedade sem trabalho, sem organização para prover oportunidade de trabalho, mas você tem uma organização que cobra quando os sujeitos empreendem, cobra pesado. Né? Eu costumo dizer que é muito simples entender a inexistência de tribunais de justiça. Você conhece alguém que está participando, conhece alguém que já foi intimado para assumir um cargo? Intimado para ocupar uma vaga de trabalho? Não. Isso seria um tribunal de justiça. Uma comunidade está recebendo intimação para ocupar vagas de trabalho na fábrica. Então, nós temos um tribunal de justiça. Se é direito do homem o trabalho, as pessoas estão sendo intimadas para trabalhar. Algum dia você conhece alguém que foi intimado porque o salário dele está defasado e o Tribunal de Justiça intimou ele para que ele compareça no departamento de RH para fazer o reajuste do seu salário? Jamais. Isto seriam tribunais de justiça. Agora, se você tem tribunais que os servidores, em sua maioria, inicialmente ganham mais de 5 mil, alguns atingem patamares de dezenas de milhares de reais, para, de modo coercitivo, intimar pobres a pagarem para o Estado ou a serem presos pelo Estado. E aí nós nos perguntamos, mas isso é instituição de justiça? Eu estou emprestando uma fala bastante idealizada, articulada num grupo de mães, está disponibilizada na page de Facebook Serviço Social Cruzeiro, onde vários jovens no Rio de Janeiro, pelo auto de resistência, que é um termo jurídico, quando a ação policial vai fazer apreensões e acaba executando o intentado a ser apreendido. Né? Então, você tem várias execuções de jovens, de adolescentes, e são formalizados os processos como resistência à prisão. Né? E aí, uma mãe, certa vez, participando de um movimento, uma mãe de um garoto executado pela polícia, ela diz que ela nunca viu justiça na cidade dela, no país dela, porque todos que ela conhece na comunidade são intimados e chamados, cobrados pelo Estado. Tá? E, infelizmente, esse é o modelo jurídico brasileiro. Tá? Nós temos um modelo que cobra, que executa, que, de modo coercitivo, querem das pessoas, querem da sociedade. Né? Por isso, naturalmente, se fizermos uma análise estrutural do direito, como propõe meu colega jurista, doutor em direito, inclusive docente na USP, atuante nas disciplinas de filosofia do direito, nós não temos tribunais de justiça. O que nós acabamos por observar, de fato, é que há um grande número de tribunais
de amenização de injustiça. Então, quando tem alguém em algum prejuízo, estes tribunais intervêm para amenizar esse prejuízo de alguém, mas gerando prejuízos para outro alguém. Né? Por exemplo, né? Se nós temos alguns cidadãos dentro da sociedade que são favoráveis, que reivindicam a exterminação de pobres, né, nós temos eventual atuações de forças estadistas que atuam em modo estricto sensu, inclusive com armas de fogo, para realizar esses extermínios. É claro que depois, legalmente, a gente chama de auto-resistência, a gente chama de resistência à prisão, a gente chama de fuga, enfim, aí a gente depois, coisas da sociedade, vai legalizando estas ocorrências, mas que quando nós fazemos uma análise estrutural, nós vamos observar que no Brasil, né, quem está de fato encarcerado são pessoas que provêm de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Né? Pelo simples fato de nós compreendermos que o sistema jurídico brasileiro possui defensores, né, que atuam de forma privada. Muito simples. Né? Em outras palavras, paguei um bom advogado, vou conseguir extrair, apontar muitos direitos que eu tenho e, naturalmente, este meu apontar de muitos direitos me exime de ser cobrado muito por este Estado. Né? Enquanto outros que não têm condições de pagar, né, acaba o Estado de modo automático cobrando e sistematizando cobranças e culminando, então, no encarceramento, e por isso nós temos um dos maiores quadros de superlotação das penitenciárias no mundo. O Brasil é um dos líderes em superlotação das cadeias. Bom, não vou aprofundar muito o assunto, mas só para dizer, já imaginou o Alan trabalhando no espaço sócio-jurídico, eventualmente na roda de conversa com meus colegas juristas, eventualmente eu estaria falando algo que seria uma linguagem bastante estranha para muitos colegas juristas. Porque eu não me detive em estudar o direito, como diz um colega jurista, me atentando apenas pela legislação. Eu fui estudar o direito, inclusive na estruturação, no desenvolvimento do direito, na filosofia do direito, inclusive no surgimento do direito, a começar pelo direito romano, que é onde o nosso direito se inspira. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, quando, na ocasião, ele disse que o nosso modelo, ele não sabe qual será o próximo modelo jurídico a ser consolidado, mas já é reivindicado um novo modelo, porque o que nós temos atualmente já está obsoleto. Né? Então, se o ministro da Justiça disse que o nosso direito está obsoleto, seria uma certa, talvez, ingenuidade para o assistente social, não para outras pessoas, seria uma ingenuidade para o assistente social supor que é possível promover justiça pelos tribunais de justiça. Agora, claro que o que eu estou dizendo aqui é uma percepção. Percepção é uma coisa muito importante. Isso é uma percepção do profissional Alan Christian. Porque, com certeza, temos colegas, como eu tenho, atuando no espaço sócio-jurídico, muito alegremente, muito confiante nas visitas domiciliares, auxiliando nos casos de violência à criança ou adolescente, da transgressão e violação dos direitos da juventude, enfim, tem muita gente feliz neste espaço. Mas eu que já trabalhei no espaço sócio-jurídico e tive
a oportunidade de descobrir que nenhum das dezenas de servidores que eu conheci não se abstiveram no recebimento de verbas não declaradas, o que alguns poderiam chamar, de um outro ponto de vista, de propina. Então, de repente, eu olho para esse sistema e digo que não é um ambiente que eu quero atuar. Eu ouço muitos dizendo que a justiça é lenta no Brasil e, de repente, eu presencio distribuições, petições, a 13h, as quais passaram pelo cartório, passou pelo analista judiciário, foi para a mesa do juiz, retornou para o cartório e foi para a mão do oficial de justiça. Em 4 horas, nós já tínhamos deferido uma liminar pronta para ser executada pelo oficial de justiça, e a gente fala que a justiça é lenta. De repente eu me pergunto, mas por que algumas pessoas dizem que é lenta? Né? Eu fico me perguntando por que alguns dizem que é lenta, sendo que eu já vi celeridade muito veloz na justiça. Então, eu começo a observar que o sistema jurídico tem muita pouca lógica, e eu, como sou alguém altamente racional, altamente lógico, nunca me interessei em aprofundar. Bom, meu amigo, tudo isso para dizer qual é o espaço que eu quero. E por isso, agora falando, porque eu gosto da educação, que é onde a gente tem a oportunidade de dialogar, de compartilhar com os sujeitos, de promover percepções, promover noções de multiculturalidade. Você observa que uma culturalidade dual no assistente social enquanto docente é uma provocação crítica reflexiva acerca do cenário do assistente social. E aí tem muitos perguntariam, mas qual seria uma área que seria legal, né? Eu falei, bom, a área legal é a que você sentir que é legal. Por exemplo, a saúde é uma área que muitos assistentes sociais gostam de trabalhar, porque você vai trabalhar num contexto onde você falará muito na promoção do bem-estar dos sujeitos, dos usuários, né? Então, aqui, falando agora um pouquinho, por exemplo, do curso, sendo específico, tá? Eu vou estar enviando, vou ver se eu até consigo mostrar aqui brevemente. Cadê ele? Tá aqui você. Vou compartilhar aqui para a gente, só para te mostrar um pouco sobre isso. Cadê você? Share, compartilhar. Olha aí na nossa telinha que bacana. Estão visualizando aí? Está visualizando, Luiz Henrique? Agora sim. Agora sim? Isso. Este é o site da Lumina. É um site de cursos formado por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, são pessoas que são professores, docentes, mestres, doutores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que disponibilizaram vários cursos, tá? E aqui eu observo que eu tenho cursos na área das ciências exatas e da terra, ciências urbanas e sociais, ciências da saúde e ciências biológicas, linguísticas, letras e artes, e também tecnológicas. Eu tenho aqui, por exemplo, ciências humanas e sociais, eu tenho esse curso aqui, promover a imaginação sociológica. Tá? Então, é um curso voltado para a sociologia. É um curso, este em específico, eu já fiz, tá? É um curso da área de sociologia, e a área do serviço social é uma área bastante adjacente à sociologia, né? A gente pode dizer que o assistente social ele é um quase sociólogo, ou talvez também sociólogo, né? Então, este é um curso que eu me interessei porque é da área, na minha busca enquanto área de atuação do serviço social, a sociologia é do meu interesse. E por que a sociologia é do meu interesse? Você observa que essa minha fala de espaço sociojurídico, espaço de educação,
Em outras palavras, eu estava dentro da análise sociológica, de contextos, de estruturações da sociedade, de contextos de interação entre os sujeitos na sociedade. Tá? Por isso que eu disse que são reflexões, porque nós estamos em sociedade, uma sociedade capitalista. Né? Então, você terá aqueles contextos onde você terá defensores pagos. Né? Então, se você tem uma sociedade que você tem defensor pago e defensor público, sem sombra de dúvida, será diferente a atuação. Não é a mesma coisa. Porque o que motiva um profissional a trabalhar é diferente do que motiva o outro a trabalhar. O profissional privado, ele é mais exigido pela circunstância, ele precisa mostrar mais. E, eventualmente, o profissional que já detém um cargo público, ele é aquele que pode ficar um pouco mais tranquilo e, na prática, a gente vai observar, culturalmente falando, que isso vai se dando, né? A famosa estabilidade, garantia, etc., que o privado, o mundo privado não oferece, então o profissional tem que empreender. Trabalhar em âmbito privado é também empreender. E ainda hoje, lendo 2 artigos de colegas juristas, os quais eu disponibilizei em nossa página de Facebook, Serviço Social Cruzeiro, e também na page de Facebook, Universalidade do Saber, eu coloquei estes 2 artigos dos colegas juristas. Tá? Eles vêm falando exatamente do espaço sócio-jurídico e a atuação empreendedora. Cadê ele? Recomendação, deixa eu ver. Bom, eu ia colocar aqui, mas era só para constar mesmo, tá? Mas você pode anotar aí depois para você visualizar. Page de Facebook, Universalidade do Saber. Page de Facebook, Serviço Social Cruzeiro. E page de Facebook, Movimento Gestão Social. Eu coloquei estes 2 artigos que eu li hoje de colegas juristas falando sobre o empreendedorismo, e um deles apontando também o empreendedorismo na era das tecnologias da informação, ou seja, mostrando que o profissional atual ele precisa ter vistas a esta tecnologia da informação e comunicação. E, embora é um artigo desenvolvido por um colega jurista, serve também para nós assistentes sociais, tanto nós formados como nós em formação. Tá? Eu sempre trato, Luiz, o assistente social como o mesmo sujeito, diferenciando-o apenas em formado ou não formado. Tá? Porque o que nós vamos observar é que o assistente social em processo de formação, ele já começa a ter contato com a prática, com a realidade profissional do assistente social. Tá? Por isso, eu hoje no ensino superior tenho a liberdade de falar como eu falei agora há pouco. Né? Inclusive, falo com muita naturalidade porque estou num espaço educativo e, como proposto por todos os conceituados e renomados educadores do Brasil e do mundo, a educação tem como função social principal a promoção, a reflexão para gerar a libertação. Né? O grande jargão do renomado educador Paulo Freire era a liberdade. Que liberdade que ele estava falando? Essa liberdade de percepção, de consciência, de perceber que o mundo é maior do que inicialmente estão nos apresentando no cotidiano. De repente, a gente, quando está lá no primário, alguém diz para a gente que há um certo, que há um errado, e que tem a polícia, que tem o bandido,
e que quem comete crime tem que ser preso, quem roubou pão, quem roubou tem que ser preso, mas quando a gente vai crescendo, você começa a perceber que você tem uma estrutura social, que você tem um regime capitalista que predomina o gerenciamento de todas as instituições da sociedade, inclusive a própria instituição pública, né? É interessante a gente pensar nisso, porque a gente pensa em entidade pública, mas muitas vezes a gente esquece de observar que a entidade pública ela também trabalha com dinheiro, né? A diferença é que, ao invés dela vender um produto, ela tributa, né? Ou seja, uma empresa vende o produto e ela recolhe o capital para ela gerir, pagar seus funcionários, né, os servidores. Então, você começa a perceber, por exemplo, que enquanto lá no primário você defenderia a autonomia da Polícia Federal, de repente você se dá conta que defender a autonomia da Polícia Federal é entregar a ditadura a uma instituição do Estado brasileiro. Porque se você disser que uma instituição pública vai ter autonomia, você está dizendo que eles poderão fazer o que eles quiserem. E aí perde sentido a democracia através do representante eleito direta ou indiretamente, como preconizado no artigo 1º da Constituição Federal. Se você diz que o poder emana do povo, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, poder emana do povo, através de seus representantes eleitos direta ou indiretamente, e, de repente, você diz que este eleito não tem autonomia para escolher a estrutura, você está entregando na mão de ditadores. Mas você vai observar que essa noção não é uma noção de senso comum, porque o senso comum não faz uma análise intercontextualizada como eu estou fazendo agora. Nós estamos exatamente fazendo uma análise intercontextualizada, inclusive observando que os dispostos da Constituição Federal, de modo resumido, entrega a nomeação de todos os diretores de instituições e autarquias públicas, a decisão de nomeação e exoneração. Então, de repente, você começa a perceber, como eu disse, que as coisas são bem mais amplas do que você simplesmente achar alguém culpado e alguém com direito de parar esse culpado, porque não é uma questão de culpa, é uma questão de um intercontexto que faz parte de uma conjuntura hipercomplexa. Tá? O termo hipercomplexo é um termo que nós sempre depararemos, tá? Porque conforme a gente vai intercontextualizando, você vai começar a observar como as coisas vão elencando e como aparentemente vão se alterando as noções de responsabilidades dos sujeitos sociais. E aí é quando a gente, de modo resumido, entrega essa liberdade, esta responsabilidade a todos os sujeitos sociais, em última análise, a todos os indivíduos. É por isso que a gente vai observar que a denúncia não é muito caminho do assistente social, porque ele dá liberdade e responsabilidade dos sujeitos articularem entre si e decidirem o que julgam ser melhor para essa comunidade, para essa sociedade. Mas voltando aqui a falar um pouco do curso, então, se eu sou aquele que me interessa, por exemplo, pela sociologia, este curso aqui, então, promover a imaginação sociológica, seria um curso bastante interessante para mim. Mas eu posso também, se eu sou aquele que me interesso pela área da saúde, né? Então, ciências da saúde e ciências biológicas, o curso Alimentação Saudável na Escola. Esse curso aqui eu estou fazendo, já realizei 80% deste curso. É um curso maravilhoso, muito bom para quem quer trabalhar na área da saúde,
ou para quem quer trabalhar na área da educação voltada para a promoção da saúde. Porque, assim, a temática alimentação saudável na escola é uma temática que pode ser trabalhada dentro da escola, mas também pode ser trabalhada dentro das unidades básicas de saúde, dentro dos ambulatórios regionais de especialidades, como pode ser trabalhado na assistência social dentro de instituições, equipamentos públicos como o CRAS e o CREAS. Você se recorda do CRAS e do CREAS, Luiz Henrique? Sim, tem um aqui perto de casa. Tem um perto da sua casa, né? Sim, então, no bairro vizinho, né? O meu irmão já foi secretário da promoção social aqui em Guará. Da assistência social. O seu irmão foi secretário Isso. Da Secretaria de Assistência Social. Não, é da promoção social o nome lá. Eu não sei se é a mesma coisa. Eu acho que é, né? A secretaria chama Secretaria de Promoção Social, é isso? Isso, é. Entendi. A gente chama de assistência social porque a assistência social seria a área de atuação dessas secretarias. Mas cada município, às vezes, dá um nome, tá? Às vezes eles chamam de Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Aqui em Cruzeiro, por exemplo, muitas pessoas chamam a secretaria que hoje é a SEADES, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, muitos chamam de promoção social, porque utilizava-se essa nomenclatura no passado, né? Quando eu falo no passado, não que ela esteja defasada, mas que era um hábito mesmo de tratar a secretaria como uma secretaria que tinha o papel de promover, né, a sociedade. Então, é muito comum alguns municípios utilizarem o termo promoção social. Eu disse aqui, inclusive, muita gente até hoje usa este termo, né? Vou lá na promoção social, onde fica a promoção social, né? Mas a gente acaba tratando de secretaria, simplificando, de assistência social, porque ela vai atuar no âmbito das políticas públicas de assistência social. Independentemente da nomenclatura que ela for utilizar, ela vai atuar na política pública de assistência social. Tá tudo bem, ô Luiz? Você consegue? E como eu estava com essas dúvidas, mas assim, o que eu queria dizer para você que é o seguinte, devido a tantas informações, como eu ainda estou no começo, eu acho melhor eu dar um tempo para fazer o curso, porque pode ser precipitação minha, escolher uma área, porque eu ainda, como aspirante a assistente social, eu não sei em qual área eu vou atuar. Assim, o curso de sociologia me dá, eu mostro interesse por ele. Eu entrei no site que você tinha falado ali, que alguém postou no grupo do serviço social, né? E eu entrei lá para ver os cursos, por isso que me veio essa dúvida. E aí eu vi que tem o de sociologia lá. Então, sociologia é uma área que meio que mexe comigo, só que eu tenho medo de ser muito teórico e tal, né? Ter muita leitura. Como eu falei para você, o EAD, no caso da Uninter, que eu estou percebendo, as pessoas que criticam não conhecem, porque eu tenho que trabalhar 2 vezes mais do que tivesse no presencial. Muita coisa para ler. Eu estou anotando tudo que você... Assim, basicamente, algumas coisas que você está falando, eu estou anotando aqui. Com relação às aulas, eu anoto basicamente 20 páginas do caderno por aula que eu assisto, né? Então, é muito conteúdo para ser anotado, porque eu também tenho uma certa dificuldade em guardar as coisas, né? Eu não tenho uma memória 100%, não. Então, eu às vezes anoto até a fala do professor, para não esquecer, certo? E então, assim, o lance de ser um pouco teórico, para mim é um pouco complicado, mas
de uma maneira geral, estou gostando. Então, a sociologia, apesar de eu me interessar, me causa um pouco desse medo, né? Por causa do fato de ser um lance bem... Não sei como é, eu estou julgando, né, precipitadamente, de ser assim mais um lance teórico. Então, eu vou deixar em stand-by o curso de sociologia que você apontou, que me interessou, e vou esperar terminar esse primeiro semestre, daí eu acho que eu analiso melhor, porque eu não sei em qual momento da faculdade é propício tomar uma decisão para qual caminho seguir. Eu não sei se é depois de fazer o estágio, eu não sei se depois de formado, enfim, eu não sei se tem um ponto definido para isso também. Mas, enfim, não sei em qual área, então eu vou deixar em stand-by de sociologia e assim que terminar o primeiro semestre, aí eu volto a pensar na questão, né, de fazer um curso de extensão, né? Aí você vai, conforme a necessidade, a sua disponibilidade, você vai me orientando com relação a isso, por favor. Maravilha, Luiz. Muito obrigado pelas elucidações, tá? Aqui eu quero te tranquilizar um pouco, tá? Eu Sim. não estou de modo aleatório aqui, o Alan fala pra caramba, e se empolga. Eu estou propositadamente puxando você para um brainstorm. Tá? Sim. É bem proposital esse bombardeio de informação, porque, em outras palavras, de modo prático, eu estou te mostrando, demonstrando, mostrando e comprovando o que é um profissional da TIC, da era da TIC. Você vê que eu falei que eu li determinados artigos de juristas, que eu assisti palestra do ministro da Justiça, foi online, tá? Sim. Ele também foi professor da Unip, onde eu também graduei. Eu te falei de vários artigos, várias páginas, enfim. Você percebe que a gente vive nesse bombardeio de informações e, ao mesmo tempo, este bombardeio de informações pode ser apenas uma desinformação, né? Como você está dizendo agora, eu vou entrar em stand-by, ou seja, tudo isso foi desinformação, entre aspas, porque não está sendo algo de aplicabilidade deste problema. E era exatamente isso que eu queria mostrar mesmo, tá? Por isso eu também já te disse, fique muito tranquilo, você já é um assistente social, tá? Você está num processo formativo formal, tanto que você está aqui na live, tá? Você é um profissional assistente social, embora em formação, já eu posso dizer, de altíssima competência, porque muitos colegas, tanto em formação quanto formados, muitas vezes não percebem que hoje está sendo exigido dele participação em lives. Ele não percebeu isso ainda. Nem aquele que está em formação e nem aquele que está formado. Aliás, curiosamente, o assistente social, entre muitas outras profissões e profissionais liberais, eu diria que está talvez entre os menos adiantados quando o assunto é tecnologia. Inclusive, hoje eu li uma resenha de uma assistente social falando sobre, eu vou enviar para você, falando sobre serviço social, tecnologia da informação e comunicação, serviço social, trabalho e TI, tá? E TICS. Trabalho e TICS. Serviço social, trabalho e TICS, tá? Falando o quanto o profissional assistente social ainda está distante, o quanto ele pode estar num ambiente que tenha equipamentos, que tenha notebooks, que tenha internet, banda larga, tem smart, mas para ele não diz nada, tá? E quando eu falo não diz nada, nem na atuação, no sentido de atender o usuário, quanto nem na autoformação. Tá? A autoformação que eu estou definindo como formação contínua. O assistente social da atualidade, na verdade, todo profissional, hoje em dia, que trabalha de modo bastante com informações, ele tem de permanecer
formando, né? Estudando, lendo, né? Isso é exigido de nós. Então, quem não está ambientado, tá? Ainda está pensando em livros publicados no século passado. Tá? Você vai começar a observar, porque o processo de publicação, de consolidação, de consensualidade do que é referencial teórico para o serviço social não vai se levar anos. Você vai começar a se deparar com cursos de ensino superior indicando bibliografia do século passado. Você falou, mas está desatualizado? Não. Para a academia, o que consolidou para alguns é aquilo que está escrito. Mas esquece que tem uma galera se formando, já produzindo, só que não escreve livro, escreve online, escreve publica no EBA. Né? Eu mesmo tenho uma plataforma no EBA, onde eu publico vários resumos críticos, resenhas. Enfim, hoje nós temos uma forma, né, de TIC, de atuação bem diferente. Então, assim, fique muito tranquilo. Eu estou nesse momento te bombardeando mesmo, meio que jogando tudo para você, logo no início, já começar a fazer um peneiramento mesmo. Se você vai começar a observar, e persisto nisso, o que faz de você um excelente acadêmico, um excelente assistente social em formação, é este seu comprometimento com fazer. Ponto final. Por isso que outro dia eu cheguei a te dizer que você era um excelente profissional, você iria apenas aprender alguns termos novos para fazer e falar as mesmas coisas que você já fala e já faz. Aqui em campos diferentes, só isso, tá? Certo. Porque essa sensibilidade é do sujeito, é da pessoa, e esse seu altíssimo potencial, por isso também eu te bombardeio, porque eu vejo que você tem condições de estar neste bombardeio e mesmo assim não se perder. Né? Eu sei que eu falo muita coisa você não grava e não é para gravar mesmo, tá? Mas eu sei que você sentiu a essência daquilo que eu queria dizer. E aí, como diz meu amigo professor em medicina, o bom palestrante é aquele que descobre que o que ele fala não interessa. Boa, essa eu vou anotar aqui. Então, o que é importante é o que as pessoas estão sentindo, que elas estão assimilando, né? Independentemente da representação signal, do modo, da didática, né? Ele tem que ter essa facilidade. E se você está se interessando, algo está me dizendo que esta minha tática para com você, ela tem funcionado. Você demonstrou interesse, tem aí caritativamente me ouvindo até agora, né? Não, imagina. Então, tudo isso, mas para te mostrar mesmo esse mundo, essa oportunidade que a gente pode ler uma coisa, pode ler outra, tá? Eu te falei das 3 páginas que hoje eu publiquei, conteúdos, falei da resenha que eu li, que vou te enviar, mas, ao mesmo tempo, não se preocupe com este acúmulo de informação. Pode parecer algo que alguns colegas assistentes sociais chamariam de fenomênico, mas que eu observo que, quando a gente aprofunda em epistemologia, o quanto esta fenomenologia passa a ser a gente vai observar quanto a intuição é importante. Sim. Não, eu agradeço pelas informações, porque eu acabei de me lembrar daquela música, eu não lembro do nome, mas Ando Devagar Porque Já Tive Pressa. Eu lembrei dessa frase porque há algum tempo atrás eu sempre agi de maneira muito afoita nas coisas, né? E aí não se cria uma base bem estruturada para você erguer os seus projetos. Então, com relação ao curso, eu estava um pouco afoito também. Essa ânsia de querer adquirir conhecimento para colocar em prática, ajudar as outras pessoas, né? Que através da minha vivência nesses últimos anos, eu tenho despertado em mim esse interesse pelo lado social. Eu sempre defendi uma política social
justiça social, vamos traduzir em miúdos, né? Só que, como eu te falei na outra live que nós participamos, é que não tem embasamento científico para fazer isso. Então, por eu ter conhecido o João Luiz, ter descoberto que ele era assistente social, uma outra amiga aqui, que eu fiz amizade com ela, né? Inclusive ela já foi em palestra sua, parece, ou já teve aula com você, enfim, ela conheceu você aí nos estudos da vida aí de serviço social. Ela é assistente social aqui em Guará, aí pedi muitas dicas para ela, ela falou, vai, firme, me deu o maior apoio, então cá estou eu, né, tentando adquirir mais conhecimento para colocar o que está dentro ali de mim, organizar o que está dentro, né, como você disse, e colocar em prática. Esse é o anseio. Então, a questão do curso de extensão foi por conta disso, né? Aí eu tô com esse anseio e não quero fazer as coisas de maneira afoita. Então, as suas informações elas vieram a calhar por conta disso, né? Para fazer com que eu ponha os pés no chão e vá devagar. Porque é como tem que ser, né? Eu acho. Né? Não adianta querer fazer as coisas correndo. Muito bom, Luiz. Realmente, tá? Hoje eu costumo dizer que uma das coisas que eu tenho feito bastante eu tenho procurado ler o menos possível. Eu tenho procurado me expor o mínimo possível às informações. Porque, como eu também tenho formação em TI, naturalmente eu busco sem perceber, sem me dar conta. De repente, o dia passou, eu já li uma resenha de um colega, já li artigo de 3 colegas juristas, já li algumas páginas de um livro, já assisti uma palestra tanto do ex-ministro ou uma palestra de um colega assistente, enfim. Sem perceber, eu acabo me deparando. Tá? Já assisti uma aula pela manhã, porque eu tenho esse contato com a tecnologia, já faz parte da minha vida, então eu acabei. Hoje eu busco o mínimo possível. Porque, com o passar do tempo, para mim, eu fui observando o volume de informações que existem, ao mesmo tempo eu fui observando as multiconsciências. Não é que eu me tornei sabichão, mas você começa a perceber como que cada um tem uma linguagem que é muito própria dele ou do grupo dele. E que aquilo é bastante distinto de outro grupo. Em serviço social, eu chamei de multiculturalidade. A gente vai começar a observar que tem essa dimensão macro do saber. E aí você, naturalmente, vai perceber que não tem o saber certo. Né? Que tem uma multiculturalidade e que, em última análise, você só quer realizar o seu melhor. E para você realizar o legal de você se deparar com essa multiculturalidade que você vai começar a perceber que é sempre na sensibilidade da situação que você age o seu melhor. Por isso eu falo para você, você já tem, você disse muito bem quando você falou organizar o que tem dentro de você. Porque você já tem essa vontade de fazer. Então, o que você vai precisar fazer, enquanto ouvir o sujeito que você for ouvir, é como intervir naquela situação. Só isso, né? Então, você vai buscar os elementos, o embasamento científico para fazer aquela intervenção. Tá? E independentemente de teorias, de teóricos, de teses, né? A gente começa a ver que tudo isso tem um propósito, na verdade, de organização do que a gente já sabe. E não nos trazer um conhecimento que a gente não tem. Até porque você começa a perceber que é impossível você deter todo o conhecimento que você tem disponível hoje. Né? Por isso eu trabalho muito com o conceito de desinformação. Tá? E faço uma definição muito simples. Desinformação é tudo aquilo que eu não quero. Que eu não pedi, que eu não busquei. Então, informação é aquilo que eu quero, que eu vou usar naquele momento, para aquela coisa. Tá? Então, realmente, você pode ficar muito tranquilo, pode seguir bem devagar, sem pressa, né? A gente vai começar a perceber que é sem pressa que a gente, de fato,
realiza. Pode falar comigo, assim, todos os dias, se você quiser, no sentido não de indicação de cursos, tal, mas como você aquela vez, logo no início, colocou sobre dúvida. Olha, me veio aquela dúvida. Pense numa dúvida de momento, de presente real. Se você está na situação, o que você quer saber como o assistente social age naquele momento ali. Não o que está no livro, que eu já te falei que eu vou te falar de referenciais. Não, mas olha essa situação que eu vi hoje. Deparei com isso aqui. E é uma situação que eu gostaria de intervir se eu já fosse assistente social. O que seria legal de fazer? Então eu já vou te mandar uma daqui a pouco. Então, tem um caso que todo mundo considera perdido, mas eu observo e assim tenho uma grande compaixão por aquele ser humano. E assim, é um usuário de crack, eu acho que ele já entrou no caminho para a fase terminal da vida, porque é triste olhar, muito complicado. E ele mora nesse bairro onde tem um CRAS, né? Ele mora, acho que do lado do CRAS, praticamente. E aí, depois que eu entrei para o serviço social, para a faculdade, eu fico observando como que age num caso desse. Que a pessoa não quer, a pessoa tem um pai e uma mãe, né? Você vê, é uma pessoa assim... que teve o apoio da família. Não é que teve o apoio da família, mas assim, o pai aposentou bem, sabe? A mãe é dona de casa e disponibilidade tal. material. Não é rico assim, nem nada, mas o pai foi trabalhador a vida inteira. E talvez o meio deve tê-lo influenciado e tal. E a pessoa já está naquele ponto em que ela rouba tudo dentro de casa, anda descalço para a rua, pisando nesse asfalto quente, sem camisa, sem roupa íntima, só com short, dias e dias e dias sem tomar banho, sabe? Uma situação totalmente triste. E as pessoas, você sabe, né? Você tem uma experiência muito vasta nisso, de vagabundo para baixo, que tratam. É sem vergonha, isso e aquilo. E eu, às vezes, puxa, mas será que é isso mesmo? O que será que levou a pessoa a ficar naquela situação? Né? Então, eu fico imaginando como o assistente social atuaria naquilo, porque me parece que ele já passou por uma assistência, não sei se foi da prefeitura, seja lá de quem for, parece que já teve internado, não quis, fugiu, aqueles casos que são bem reticentes, né? Eles ficam 2, 3 dias internados e depois foge ou sai ou pede para sair, enfim, você já deve ter conhecimento disso, amplo, né? Um conhecimento amplo disso. Então, qualquer hora eu mando para você no WhatsApp e se eu conseguir uma foto dele, eu vou te mandar também, se puder, né? Legal, manda sim, com certeza. A gente vai dialogar bastante sobre isso. Eu trabalhei com jovens, crianças e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, né? Jovens que foram para a Fundação Casa ou que estão na Fundação Casa e existe aqueles indultos ou existe a permanência compartilhada na fundação, na família, enfim. É um tema muito interessante. Inclusive, hoje, eu assisti um vídeo de um colega da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, o Aldemir, conhecido pessoalmente, ele criou um canal de YouTube, faz um trabalho voltado para a área de dependência, né? E eu tenho acompanhado, desde quando eu conheci ele, acompanho algumas coisas dele. E hoje, coincidentemente, eu também assisti uma live dele, né? Falando sobre dependência, aumento, diminuição nos tempos de Covid e tal. Então, tem alguma coisa para compartilhar. É uma hora que você quiser, tá? Já está chegando o seu horário, senão a gente aprofundava um pouco, mas a hora que você quiser. É um tema muito interessante. Realmente é um caso assim, que
Eu, particularmente, quando comecei a aprofundar no tema, inclusive o programa que eu desenvolvi junto a uma equipe, o chamado Precode CREAS, foi um programa de prevenção à, à dependência aqui no município de Cruzeiro, feito especificamente para ser rodado no CREAS, no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e, inclusive, esse programa ganhou um prêmio de melhor programa do ano do CREAS, tá? Um programa bem legal que a gente desenvolveu. Bacana. Mas é assim, é um tema bastante complexo, porque envolve uma complexidade de possibilidades, né? E até nessa temática drogadição, dependência, nessa amplitude, só a dependência dá para a gente escolher um setor, né? Inclusive, eu observo que esse colega, o Claudemir, ele escolheu o espaço educativo para trabalhar com a dependência. Tá? Porque tem uns que acabam voltando para a parte da abordagem. Então, aqui em Cruzeiro, por exemplo, existem instituições que fazem muito a abordagem em pessoas em situação de rua ou em situação de moradores de rua, né? Mas tem assim, em todo esse contexto, tem várias possibilidades, várias formas. Eu já trabalhei em várias e realmente é algo muito amplo e tem muito assunto para a gente dialogar, compartilhar sobre o tema aí. Tá? Então, meu amigo, para a gente assim, né, fazer o encerramento da nossa temática, né? Eu falei da teoria e prática, que é um ponto importante, né? Então, enfatizando, nós estamos numa constante teórica prática. O que a gente está fazendo aqui, em outras palavras, é um planejamento de ações de assistente social. Isso é uma ação prática. Planejar talvez seja a atividade mais importante do assistente social. Porque ele sair, eu vou fazendo, deixando de ser estratégico, ele rumina muito suas possibilidades. Eu falei de algumas publicações, se você tiver a oportunidade, vai ver lá na page Serviço Social Cruzeiro. Eu publiquei nessa página um breve modelo de comunicado intraorganizacional para entidades públicas. Tá? Então, é uma situação, é um modelo, mas você vai perceber, se ler, que ele tem uma proposta crítica reflexiva. É um modelo que eu disponibilizo, mas, ao mesmo tempo, já é dizendo o posicionamento do assistente social dentro de instituições públicas quando depara-se com algumas situações e lá uma situação específica. Na verdade, se você entrar naquela minha página, naquele meu perfil de jurista, eu faço parte dessa rede de juristas, Juros Brasil, você vai perceber que as minhas publicações são todas críticas reflexivas. São modelos que eu disponibilizo, mas, na verdade, embora eu coloque como um mero modelo, é uma situação que eu já vivi. Tá? Eu coloco como modelo, mas são situações que eu já vivi, já me posicionei, e muitos sabem, ao ler aquilo, que é um posicionamento. Eu não sou categórico, né? Não sou categórico em informar o nome, né? Inclusive eu uso o nome fictício, é o fulano de tal, que redigiu aquele modelo, mas são situações e experiências, né? Então, assim, o nosso posicionamento ele é constante, então a gente sempre está nessa dimensão teórica prática, e tanto a informação quanto formada, a gente tem que ter essa noção. Não é que tem coisas que a gente tem de posicionar, mas você precisa, às vezes, decidir que é uma área que você não quer atuar. Tá? E você, eventualmente, vai atuar em outra mesmo. Né? Como eu disse, eu não quero atuar no espaço jurídico, eu não quero atuar numa instituição que eu compreendo que ela tem um papel relevante, mas ela ainda deixa muito a desejar em comparação com outras instituições públicas, como as escolas, como as universidades. Isso dedico muita alegria nessa instituição, que eu acho que é um espaço privilegiado para eu ser assistente social.
que é onde é a causa, inclusive, onde formará assistentes sociais para atuar nessas instituições sociojurídicas. Eu terei a oportunidade de dizer para assistentes sociais: ei, quando você for para o Tribunal de Justiça, lembre-se de nossas aulas, lembre-se das possibilidades, lembre-se o quanto você pode fazer, lembre-se que, embora o seu colega de universidade, colega acadêmico, teve experiências com pessoas deste espaço, que todas participavam de recebimento de verbas não declaradas, mas ele também trabalhou com pessoas maravilhosas, pessoas altamente dignas, pessoas altamente competentes e que realizam o seu melhor naquele espaço e querem realizar, estão realizadas e fazem um excelente trabalho. Então, é nesse sentido, né, que eu digo que a educação é um espaço privilegiado para mim. Então, finalizando, pode mandar para mim, as coisas eu posso mandar para você em voz baixo, como você falou da situação da dependência, eu já posso te mandar um link de um grupo que eu criei, ou do modelo de um programa que eu desenvolvi, e assim a gente vai compartilhando, e talvez essa forma de atuação, vivenciando mais a prática, vai lhe dando mais condições de assimilação no seu processo formativo, porque aí você vai estar lidando com a prática profissional, que quando você estiver no estágio vai ser melhor ainda, mas você já vai começando a tomar contato com aquilo que simbolizado está no referencial teórico. Você já vai estar atuando diretamente com a concretude do serviço social. Beleza, então, meu amigo? Beleza, meu amigo. Obrigado por tudo. E até a próxima, né? Teremos outras, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Vamos nos organizar, conforme a gente pode organizar uma para a próxima terça mesmo, pegar um espaço. E se você quiser, pode interagir lá no grupo, tanto Facebook quanto WhatsApp, chamar os colegas acadêmicos que estão um pouco mais isolados socialmente dentro de suas próprias casas, isolados da tecnologia, né? Às vezes eles estão achando que é para se isolar da tecnologia. Por enquanto, pelo smartphone, a gente não se contamina. É, verdade. Então, pode ir lá interagir, pode conversar lá no grupo, as perguntas que você eventualmente quiser colocar, situações, pode ser no grupo, se você julgar que pode ser publicada, compartilhada, porque é assim que a gente vai fazendo mesmo. Tá? Já é a demanda que a gente tem mesmo. Beleza? Gratidão mútua pela honra e oportunidade de compartilhamento, pelos ensinamentos, tá? Pelo comprometimento, pela tua desenvoltura aí no curso, me ensinando, inclusive, como é muito importante a gente realizar o nosso melhor, porque você quer o seu melhor, você quer o melhor para todos nós, então compreendo que seria justo que nós, que eu também realizasse o melhor. Então, muito obrigado para você pelo compartilhamento aí. Beleza, amigo? Obrigado, meu querido. Tudo de bom para você, viu? Eu também sou muito agradecido por tudo. Gratidão mútua, forte abraço e muita paz para você e para toda a família aí. Para você também. Brigadão, viu? Tudo de bom. Gratidão mútua. Até mais. Tchau, até mais.